Boa noite, meu nome é Luiz Catarino. Vamos dar sequência aqui às nossas aulas da Delta. Hoje eu queria conversar com vocês sobre algumas videoaulas, né? Eu vou começar hoje com analógica. A gente vai aprender então sobre como fazer uma analógica dentro aqui, ó, desse DVP-20SX2. Aqui ele tem 4 analógicas de entrada e 2 de saídas. E a gente vai aprender a como configurar isso, né? A ler o manual, e aí a gente lendo o manual a gente consegue configurar essa parte de como endereçar, se você quer corrente, quer tensão, 4 a 20, de 0 a 20, de menos 20 mA a mais 20 mA, de 4 a 20 mA. Então a gente vai aprender a fazer isso, de menos 10 volts a mais 10 volts, ver também a resolução né? Umas vão de menos 2000 a mais 2000, outras vão de 0 a 4000. A gente vai aprender isso. Mas antes de a gente começar, peço a todos que se inscrevam no canal, deixem seu like, né, se gostaram desse vídeo. Vai haver vários vídeos daqui, tá? Vai ver mais ou menos uma sequência aí de umas 3 aulas, eu acredito, porque para deixar bem explicadinho para vocês. E divulguem isso, né? Peço que divulguem isso a todos os seus companheiros aí da automação, do profissionalizante, né? Aqueles que querem se desenvolver na programação. Então, para a gente começar, eu vou falar aqui um pouco sobre o pessoal das perguntas, né? Então, essa aula ela vai ficar direcionada vai fazer uma resposta a algumas pessoas, né? Que nem o Thermoflow Soluções Industriais comentou, né? Poderia fazer uma aula de como conectar esse sensor PT100 a uma IHM? Tem uma Delta 107BV e gostaria de comunicar com o sensor. Então a gente vai fazer isso, pessoal. Então a gente vai conseguir, através de aprender analógica, com o passar das aulas, né? Até chegar no PT100 e ele aparecer na nossa tela da IHM. Esse é o processo, né? Então eu tenho que começar, antes de responder essa pergunta, tenho que ensinar vocês a analógica, né? Também aqui, ó, o Cristiano Santos também comentou, show, né? Como limitar o valor do teclado numérico input no caso se você conseguir escrever de 0 a 100% se digitar outro valor não entrar? Eu vou ensinar isso aí para vocês também numa analógica, tá? Imagine que você tem aí uma coisa que você precisa rodar ele de 0 a 100%, um motor, né? Com uma saída analógica, uma saída de 0 a 10 volts, e você quer limitar isso, né? Limitar esse 0 a 100%. A gente vai conseguir fazer isso também, né? Essas são as respostas, né? Então essa videoaula vai se tratando dessas respostas aí dos nossos inscritos. Então vamos começar aqui. Primeiramente eu vou mostrar para vocês o CLP. O CLP, ele é um DVP-20SX2. Então ele tem aqui, ó, um comum, né? Então um comum V1A menos e input seria corrente de entrada, corrente zero da analógica 0 mais, e tensão da analógica 0 mais, né? Então aqui são divididas, a cada 3 borninhos vamos se dizer, uma analógica. Então aqui seria, os primeiros 3 borninhos seria AD0, os outros 3 bolinhos AD1, os outros 3 bornes que seriam o V2 mais, I2 mais e VI2 menos saria a terceira analógica, e o V3 seria a quarta analógica de entrada, tá? Depois nós teríamos aqui as duas saídas analógicas que a gente vai fazer. Elas podem ser tanto de 4 a 20 mA, de 0 a 20 mA, ou de 0 a 10 volts, ou de menos 10 volts a mais 10 volts. O VO0 e IO0 é a primeira, né? Todas elas têm o mesmo comum, só que o 0 aqui é a primeira saída analógica e o 1 seria a saída. A gente vai aprender também fisicamente por que existe o V0, VO0 e IO0, né? Porque na verdade é quando você precisa de corrente, você tem que jampear os dois e mandar. Quando você quer mexer só com tensão, seria só o negativo e o V0 aqui, né? Ou V01, né? Dependendo do que você vai fazer. A mesma coisa aplica às entradas. A tabela aqui do manual, eu tenho com esse manual aqui, o DVP, esse daqui. Então eu vou te mostrar para vocês, ó, tá vendo? Ó?
A analógica da Delta, ela é tratada como aqui, ó. Se você ver na página 86 desse manual, eu vou colocar esse manual no vídeo, tá? Aí vocês quiserem ver depois, para vocês se familiarizarem com o manual. A primeira coisa que acontece aqui, ó, ele é um D11, o D1110 é a palavra que a memória AD0 trabalha. Isso vai ser importante na frente, eu vou mostrar para vocês por quê. Então essa primeira analógica aqui, ó, essa primeira analógica aqui, essa primeira aqui, ó, que tá vendo, ó, VI0 menos, esses três primeiros bornes, eles são referentes a essa saída AD0, que a palavra que ele trabalha, ou a memória que ele está dentro do CLP, ele vai estar dentro do D1110. A segunda analógica, né, que seria a V1 mais, I1 mais e VI1 menos, que seria AD1, é essa daqui, ó. É a D1. Ela está, esse é o valor que tá vendo aqui, ó, SX2 é o CLP que a gente tá metendo. Então ela é o primeiro canal de analógica, o primeiro canal, tem o canal 0 e o canal 1. Ela é o canal 1 da nossa analógica, né, do canal 1. Então ela tá dentro da palavra D1111, né? E aí vai falando, né, subsequentemente. O canal 2 seria o AD2 e o AD3 está aqui, ó, né? Deixa eu mostrar para vocês aqui, ó. AD2 está dentro da palavra D1112 e o AD3 está dentro da palavra D1113, né? Então isso daqui vai ser importante para a gente ver no futuro, né? E aí o que acontece? As duas saídas aqui, as duas saídas analógicas, tanto o V0 aqui, a saída 0 e a saída analógica 1, que aqui é retratado como DA0 e DA1, elas estão dentro da palavra ou dentro da memória D1116 e D1117. Então o D1116 seria a primeira saída analógica e o D1117 seria a segunda saída analógica, né? Tratadas como DA0 e DA1. Aí você me pergunta assim, mas Luiz, tudo bem, eu tenho uma entrada analógica aqui, eu quero trabalhar com a primeira entrada analógica aqui, eu quero colocar aqui um sensor de PT100, só que eu tenho um conversorzinho que ele me dá de 0 a 10 volts. Como é que eu faço isso daqui? Como é que eu faço essa configuração para ele saber que é tensão ou se ele é corrente? Porque ele pode ser os dois. Então, para a gente entender isso, existe uma memória que nós vamos precisar configurar todas as entradas que nós precisamos do jeito que você quiser. Um exemplo, se você quiser o primeiro canal aqui, o canal 0 como corrente, você consegue colocar lá. Imagina que você tem aqui corrente e tensão, corrente e tensão. Então você vai usar duas analógicas com corrente e duas com tensão. Você consegue fazer isso. Através do que? Existe uma memória chamada D1115, que é essa memória aqui, gente. Essa memória, ela faz a configuração das nossas entradas e saídas digitais. Então, se vocês olharem o manual aqui, ó, eu fiz um paintbrush aqui, falando sobre essa memória. Então essa memória aqui D1115, ela é a configuração das nossas analógicas, que vai AD0, AD0, AD1, AD2 e AD3, que seriam as 4 entradas analógicas, mais a DA0 e a DA1. E aí aqui vem explicando assim, ó. Vem explicando aqui, ó. Ó, aqui fala assim, ó. Então o 20EX2, SX2, que é o nosso CLP, que seria esse CLP aqui, tá? Esse CLP, ele tem uma inputs e saídas analógicas no modo de configuração padrão, H0. O que ele me diz? Ele me diz assim, ó, do bit 0 ao bit 5, seleciona entre a tensão e corrente no modo 0 para tensão e com modo 1 para corrente. O padrão é a voltagem, a tensão. Então, se você deixar tudo em 0, ele vai fazer todas as analógicas serem 0. Então, aqui, ó, para você entender melhor, ó, o bit 0 dessa palavra D1115, a palavra D1115, pessoal, ela vai do bit 0 até o bit 15. Ela é uma word. Então ela tem 16 bits. Então do bit 0 até o bit 15 é a palavra D1115. E aí você vai falar assim, ó, os primeiros bits, ó, o bit 0 até o bit 3 é a analógica de inputs. São as nossas 4 entradas analógicas. Se eu colocar 0 lá no meu bit 0, ó, imagine que eu coloque aqui, ó, vou fazer aqui um desenho meio tosquinho aqui, ó. Se eu colocar 0 aqui, ó, 0, coloquei 0 aqui,
Esse zero, o que que eu estou dizendo? Eu estou dizendo que a minha primeira entrada analógica aqui, ela vai ser por tensão. Porque ó, o zero aqui, ó, do bit 0 ao bit 5, seleciona entre as tensão e corrente, né, nos modos de tensão e corrente. Então o meu zero seria voltagem. Aí você imagina assim, você fala assim, ó, Luiz, o meu primeiro canal, o AD0, eu quero tensão, mas o meu segundo, eu não tenho um outro conversor para tensão, eu tenho só um conversor para corrente. Então o que que eu faço? Aí você fala assim, ó, se você só tem corrente, o que que você tem que fazer? Então a sua segunda analógica seria a D1111, né? Que seria a D1. A D1, ela é representada pelo bit 1, né? Da minha palavra D1115. Então o que que eu tenho que fazer? Eu tenho que colocar o valor 1. Então eu pego aqui e venho aqui e coloco 1. Então, ó, coloquei 1. Quando eu coloco 1 aqui, o que que acontece? Esse B0 é dessa primeira analógica. Esse B1 é da segunda analógica. Aí você fala assim, ah, as outras duas analógicas eu só tenho um exemplo, eu só tenho corrente, tá? Eu só tenho corrente. Então eu tenho a minha segunda e terceira analógica, eu só tenho corrente. Então se eu só tenho corrente, o que que fala o manual aqui, ó? Escreve 1. Olha o valorzinho aqui 1, tá vendo? Esse valorzinho aqui 1 é para corrente. Então você vem aqui e faz a mesma coisa, ó. Escreve 1, né? E escreve 1, né? Então você escreveu aqui. Então aqui ficou 0, 1, 1, 1. Então essa primeira aqui, o AD0, vai ser tensão. Essa primeira analógica tensão. Essa segunda analógica vai ser corrente. A terceira analógica corrente. E a quarta entrada analógica vai ser corrente. Então eu vou ter só uma primeira analógica de tensão, as outras 3 de corrente. Aí eu venho aqui, ó. Aí você fala assim, ó, eu vou precisar, nesse meu projetinho também, eu preciso controlar uma saída analógica. Só que essa saída analógica, Luiz, eu só tenho de 0 a 10 volts. Então eu tenho lá um inversor de frequência da VEG, né, um CF lá da vida, lá, um CFW8. E eu quero configurar ele para tensão. Como é que eu faço? Aí aqui é simples, ó. Então aqui, ó, logicamente seria a memória D11, 16 e D11, 17, que seriam as suas saídas do valor de analógica, saídas de output, né? O D0. Então eu coloco o que? No meu D4 é a minha primeira saída analógica, porque é o que ele está falando aqui, ó, DA0. E o bit 5 é o DA1, que é a segunda saída. Aí você fala, ó, a minha primeira eu preciso que seja tensão. Tá bom. Então você vem aqui na sua primeira, que é esse B4 referente à minha saída, minha primeira saída analógica, então eu escrevo 0. Pronto, escrevi 0 aqui, ó, 0. Aí você fala assim, ah, mas, ô Luiz, só que a minha segunda analógica, eu tenho um inversor lá, só que o inversor que eu tô pegando lá, ele é de corrente, ele é de 4 a 20 mA, e eu não consigo, eu não tenho um outro inversor, e eu preciso usar esse. Tudo bem, então se a sua segunda analógica ela vai ser de corrente, então o que a gente coloca? Coloca 1. Então vamos lá colocar 1. Então vamos lá, ó, B5, 1. Aí, ó, B5, 1. Então aqui vai ser o seguinte, a minha primeira entrada analógica será de tensão, as minhas outras 3 entradas analógicas serão de corrente, aí a minha primeira saída analógica será de tensão e a minha segunda saída analógica será de corrente. Tudo bem, aí você já configurou o que cada entrada analógica e saída vai ser. Então aí você já fez isso. Agora você precisa configurar o que, né? O que você precisa configurar? Aqui, quando você configura elas como corrente ou tensão, se elas for só tensão, você não precisa fazer nada, né? Aqui no do B8 ao B13 será o modo como elas vão ser representadas. Então o B8 até o B11, se você escolher o corrente, ela vai ter que ter isso daqui, ó. Em 0 ela vai ser de mais e menos, de menos 20 mA a mais 20 mA, e se você colocar 1, vai ser de 4 a 20. Então, a primeira analógica que a gente fez ela como tensão. Então, se ela é tensão, ela não cabe aqui nessa configuração. Então, o que eu faço, né? O que eu faço aqui? Eu coloco 0, né? Então, aqui você vem, ó, né, do B8, tá? Do B8 até o B13. O B7 e o B6 aqui,
aqui não vai nada, tá? Então você pode colocar 0. Então você coloca 0 aqui e coloca 0 aqui. O B8 é referente à primeira analógica. Só que o B8 é o tipo de corrente que eu quero. Só que, como a gente tinha visto, a gente colocou como o quê? Como tensão. Então, como é tensão, a gente não coloca nada. Só coloca 0. Né? Só coloca 0 e aí vamos para frente. A B9 seria o que? Seria a configuração de corrente para minha segunda entrada analógica, que é o AD1. A gente colocou lá, o que a gente colocou? Colocou como 1. Então, opa, se ela é 1, ela é o que? Ela é corrente, né? Porque aqui, ó, 1 aqui, né? 1 aqui no B1, me fala que ela é corrente. Se ela é corrente, que tipo de corrente que eu quero? Eu quero de menos 20 a mais 20 mA ou quero de 4 a 20? Aí você fala assim, ó, eu quero de 4 a 20. Eu quero de 4 a 20 porque é o conversor que eu tenho de um sensor lá, de um thermopar, sei lá, de um sensor qualquer lá, de um PT100, e eu quero de 4 a 20. Então você tem que colocar aqui no B9 o valor 1. Então vamos lá. Então você vem aqui no B9 e coloca o valor 1, porque ele vai ser de 4 a 20 mA, né? Então ele vai ser 1 aqui. Então aqui, ó, aí o B10 também, imagina que o segundo também seja a mesma coisa e o terceiro. Você queira que ele seja, você quer que ele seja de 4 a 20. Então os outros 3 analógicas que você tem de corrente, que seria o D1111, o D1112 e o D1113, você fala, eu tenho só de corrente e é de 4 a 20 mA. Ah, tudo bem. Então vamos lá. Então vamos lá colocar o então até aqui, ó, então o primeiro o B11 vai ser 1 e o B10 também vai ser 1. Então você já tem aqui, ó, as 3 primeiras. A primeira analógica vai ser tensão, então você não precisa colocar nada. As outras 3 vai ser corrente, só que eu quero corrente de 4 a 20. Então aqui tá, ó. Então você tem que colocar 1. Então do bit 9 até o bit 11 você tem que colocar para AD1, AD2 e AD3, você tem que colocar o número 1 porque é referente aqui o 4 a 20 mA. Então você já fez isso. Então você fez isso. Agora, o B12 e o B13, o que eles são? O B12 e o B13 aqui são referente às saídas analógicas. A primeira analógica que a gente fez, o que foi? A gente colocou a primeira analógica, lembra lá o que a gente fez na primeira analógica? A gente colocou a primeira analógica como tensão. Então, se a gente colocou como tensão, ela não cabe aqui no de 4 a 20 mA. Então, quando não cabe, você coloca só o 0. Então, o 0. Porque a gente fez a primeira analógica referente à tensão. O B12 da configuração seria a nossa, referente à nossa, o B4, né? Que a gente escolheu aqui como tensão. Escolhemos como tensão, então o B12 aqui vai ficar 0, porque ela não é analógica. O B13, a gente tinha falado que ia ser corrente. Lembra que a gente falou? Ah, eu tenho um inversor aí, só que ele só mede de 4 a 20, que seria o bit 5. Ó. O bit 5 a gente colocou como 1. Se a gente colocou ele como 1, ele é corrente. Aqui, ó, dentro do B1 até o B5, então 1 seria corrente. Então, como que a gente colocou corrente, então eu vou escolher aqui no B13 se eu quero de 0 a 20 mA ou de 4 a 20. Mas como eu falei lá no exemplo, a gente quer um de 4 a 20, né? Porque eu tenho um inversor de frequência que ele mede de 4 a 20. Então, o que eu vou colocar no B13? Eu não vou colocar 0, porque 0 é de 0 a 20 mA. Eu vou colocar 1, que é de 4 a 20. Então, eu vou lá e coloco 1. Coloco 1 aqui, pronto, né? Então, aqui, ó. E o B15 e o B14, como eles não têm configuração nenhuma, os dois serão 0, né? Então tá só 0. Então você coloca 0 aqui, quando não tem nada é 0. Então essa é a nossa palavra, né? Ficou meio grandinho aqui, né? Mas tá bom. Essa é a nossa palavra no D11 e 15 para a gente configurar todas as nossas entradas e saídas do que eu quero. Eu quero que ela seja corrente ou tensão. Eu já disse aqui para o meu D11 e 15 que controla isso. Ele é a memória que diz para as saídas analógicas o que elas vão ser. Se elas vão ser tensão ou vão ser corrente. Então aqui a gente já conseguiu configurar no D11 e 15. Gente, essa videoaula aqui já deu 19 minutos. Eu vou parar aqui e a gente vai fazer a parte 2. Que eu vou fazer a parte 2, o que a gente vai fazer? Eu vou pegar isso daqui e já vou jogar lá no bloco pra gente. Eu vou ter que transformar essa memória aqui eu vou transformar essa memória aqui
esse dado aqui num hexa, e aí eu vou jogar dentro do bloco D11 e 15. Então eu vou fazer um move, né, para explicar a vocês a como fazer isso. Então a gente vai fazer na próxima aula por etapa. Então eu vou pegar esse valor e vou fazer um move lá, e aí a gente vai conseguir já configurar essa parte da nossa memória. Então eu agradeço aí a atenção, espero que vocês tenham gostado, deixem seu like, se inscrevam no canal, também divulguem isso aos seus amigos do profissionalizante, do técnico, tecnólogo. O nosso objetivo é familiarizar vocês com a ferramenta da Delta. E pedir também, por favor, que vocês todos vejam o filme até o final, o vídeo, né, até o final, para poderem aprender e ajudar o canal a crescer. E aí divulguem para mim, por favor, né? E sempre lembrando aquele ditado que eu sempre digo: a prática faz o mestre. Sempre pratiquem, né? Se você não entendeu, veja esse vídeo várias vezes até você entender. E aí, se você conseguir interpretar esse manual aqui sozinho, né, é porque você está bom. E aí você já pode tá confiante de fazer isso. Tá bom? Agradeço mesmo, muito obrigado. E vamos para a parte 2 de como fazer analógicas.